Um canal cheio de verdade. No vídeo de ontem, nós soubemos que o Distrito Federal, capital do nosso país, não tem eleição municipal. E hoje nós vamos saber por que mais um local não tem eleições municipais, caindo para os 5.568 municípios só que votam. É a cidade de São Lourenço. Não sabe? Então vem comigo. Olá! Hoje eu vou fazer duas coisas num só vídeo. Eu vou juntar uma coisa que eu gosto de fazer com uma coisa que eu gosto muito de fazer. E vamos ver o que vai dar. O papo de hoje, vamos ter que dar uma revisitada à história. Então, bora lá? A gente vai partir para 1502, 1503, quando a nau capitânia de Américo Vespúcio para numa determinada ilha. E ele fica endeusado com aquela ilha, escreve uma carta para Portugal falando que os pássaros comem na minha mão, tem as mais belas árvores, isso aqui é um paraíso. E ele colocou na data de agosto de 1503 o nome daquele local de São Lourenço. Logo em seguida, Portugal decretou que um comerciante português que financiou essa expedição de Américo Vespúcio fosse então o dono dessas terras nas capitanias hereditárias. Lembra das capitanias hereditárias? Aquelas que era todo dividido, principalmente o litoral brasileiro, em linhas horizontais. Então, cada um era pertencente a uma determinada família, é claro, que pagava os impostos a Portugal. Lembra disso na aula de história? Pois é. Então, a Ilha de São Lourenço foi a primeira capitania hereditária do Brasil, dada a esse comerciante português, um tal de Fernão de Noronha. Fernão de com L-O no início, Noronha. Já deu para imaginar, né? Só que ele nunca esteve nas suas terras, né? O donatário, ele não se apropriou das terras. 2 séculos passaram e essas terras foram invadidas por estrangeiros, foram invadidas pelo menos por holandeses e franceses. E logo em seguida, lá um pouquinho depois de 1700, Portugal então fala assim, bom, já que a capitania do Fernão nunca foi habitada, nós vamos unificar essa capitania à capitania de Pernambuco. E entregou então a capitania de Fernão de Noronha, que seria São Lourenço, para a capitania de Pernambuco. Nesse período da história, São Lourenço já havia se tornado um território brasileiro e foi denominado território de Fernando de Noronha. Aí já virou Fernão, já virou Fernando, já aportuguesando a palavra, né? Essa parte da linguagem brasileira é única e não adianta reforma ortográfica, porque a gente nunca vai conseguir chegar a ser exatamente como os outros povos, como Portugal e as outras colônias portuguesas. Não vamos. E isso daí é uma questão de fusão de etnias gritante que aconteceu aqui no país. Mas vamos voltar à questão do território de Fernando de Noronha,
cuja capital era Vila dos Remédios. Mas essa parte daí só vai saber quem estudou geografia lá no meu tempo, sabe? Tempo lá dos meus cabelos brancos, lá no meu tempo, que a gente estudava mapa do Brasil, e o mapa do Brasil tinha divisões em territórios. O pessoal de agora não sabe muito bem o que é isso, né? Bom, e lá em 1988, a ilha, né, o arquipélago ou ilha de Fernando de Noronha, que era um território federal, possuía, inclusive, né, essa parte eu desconhecia, ou não é que eu desconhecia, eu acho que eu não me lembrava muito bem, porque tinha alguma coisa que ficou um pouco na lembrança, né? Tem a questão da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e na ilha de Fernando de Noronha também tinha uma penitenciária que foi muito bem frequentada por presos políticos, sabe? Eles dividiram ali as celas, né? Devia de ser uma coisa gostosa, né? Mas ele não foi penitenciária só de preso político, mais pra cá não. Ele já tinha sido penitenciária, essa penitenciária era antiga, já tinha sido criado lá atrás pelo governo português, lá pelos idos de 1700. Na época, a ilha tinha uma base de 1.280 habitantes. Isso, 1.280 habitantes era a população da ilha. E até hoje, de vez em quando vocês vão ver aí uns ziriguidum que acontece por aí na questão da Ilha Grande. Por quê? Porque há uma reivindicação da ilha para o Rio Grande do Norte. Claro, nessa reivindicação, né, a gente de vez em quando dá uma coceira aqui no dedo, né, mas é assim, porque a ilha ela tá a um pouco mais de 360 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. 300 e pouco? Não, eu acho que é exatamente o inverso, peraí. Isso, 360, um pouco mais de 360 quilômetros da encosta do Rio Grande do Norte, e a pouco mais de 540 quilômetros de distância da encosta de Pernambuco. Então, geograficamente, ela está mais próxima ao Rio Grande do Norte do que a Pernambuco. Então, o Rio Grande do Norte acha que tem que ser dela. Só que a gente tem que voltar lá naquele período, lá na história, né? Lá em 1700, quando essa capitania ela foi para a capitania de Pernambuco. Foi aquela questão da direção, né? E aí depois deve ter acontecido uma porção de coisa, mistura a capitania dali, recorta daqui, puxa para lá, separa, vira, divide o país em regiões, território, põe para aqui, sobe, faz uma matemática, né? O exponente zero que não tem, dá 1, o exponente 1, z daqui, aí sai o STF, faz essa mistura toda, e aí a gente tem essa divisão aí, e essa briga até hoje, da onde que eu pego a minha ilha, né? Para onde vai a ilha, mas a ilha é pertencente ao estado de Pernambuco desde a Constituição Federal de 1988. E o que mais nós temos a falar? Bom, e aí o distrito, né, a ilha de Fernando de Noronha, ou o arquipélago de Fernando de Noronha, eu vou falar ora ilha, ora arquipélago, porque é um arquipélago com 21 ilhas, certo? Sendo que uma é habitada e as outras 20, elas são todas áreas de proteção ambiental, e para você acessá-las somente com solicitação para o IBAMA e a permissão concedida ao IBAMA, tá? Então vamos falar dessa parte habitada. Então é uma ilha, tá? Em termos gerais. Só que todo o arquipélago, o conjunto das 21 ilhas, também compõe que toda pautada nos regimentos, nas leis, tudo é um arquipélago inteiro. Então, a ilha arquipélago de Fernando de Noronha é um distrito estadual. Distrito estadual, primeiro e único distrito estadual no Brasil. Nós não temos outros distritos estaduais. A administração
né? A administração ela é realizada por alguém indicado pelo governador, o governador, no caso, do estado de Pernambuco, e a população da ilha, os noronhenses, eles vão votar somente nas eleições gerais. Então, eles votam de 4 em 4 anos, certo? Nessas eleições gerais, eles escolhem presidente do país, escolhem senadores, escolhem deputados federais, escolhem o governador para o estado de Pernambuco e escolhem os conselheiros distritais. Conselheiros distritais, certo? Ora é chamado, nós vimos ontem o nome de deputados distritais, né? E agora nós estamos vendo o nome de conselheiros distritais. Eles vão ter a mesma função, a função de vereadores na ilha. É um total de 7 somente. E aí tem um negócio que tem umas diferenças bacanas, né? Primeiro que eles não precisam necessariamente estar filiados a nenhum partido. Todas as pessoas que se candidatam, elas têm o horário na TV dividido igualitariamente para fazer a sua campanha, porque a TV é estatal. O que mais que tem aí para falar? Horário não necessita de partido. Se for filiado a algum partido, não tem problema, mas não é obrigatório, certo? E eles são 7, como eu já disse, repetindo, e eles vão fazer toda a função, toda a responsabilidade dos vereadores, tá? Dos vereadores da cidade ali. O que mais aqui? Sim, uma coisa importante que eu acabei, tem que fazer a cola aqui, porque às vezes é muita informação, tá? Eles podem ser reeleitos e não uma vez só, que a gente tem o quê? Período de 4 anos, faz uma reeleição mais 4. Tem gente que já está na segunda reeleição, então já está aí somando, 12 aninhos, bacana, daqui a pouco vai para a terceira, e aí por aí vai, né? Aí faz carreira, né? Faz carreira e se morrer, joga no mar. Calma, gente, não estou matando ninguém, tá? A primeira eleição na ilha de Fernando de Noronha ocorreu no ano de 1998. Olha só, gente, 1988 deixou de ser território, tá? E passou a ser um distrito estadual. Somente em 1998, ou seja, 10 anos depois, o troço demora pra caramba, tudo é um arrasto, né? É que eles foram poder fazer a primeira eleição na ilha. Nas eleições de 2018, nas eleições para presidente de eleições gerais, a ilha possuía 2.743 eleitores aptos a votar, certo? Eleitores aptos, a gente sempre vai colocar aqueles eleitores de 18 a 70 anos, tá? Que são os eleitores que são obrigados a votar. Então, a faixa dos 16 aos 18 é optativo e acima dos 70 também é optativo. Então, é óbvio que esses 2.743 pode ser um pouquinho mais, como pode ser menos. Eles esse ano não votam, tá? E a gente vai ter somente um número estimado da ilha, né? Um número estimado de habitantes, porque o censo do IBGE também não é uma coisa que tenha um acompanhamento ali cidade a cidade, tá? Nós temos hoje, em outubro de 2020, uma média de 3.500 habitantes na ilha. Eles lá prezam muito pela questão ambiental e diz que a ilha não pode ultrapassar 5.000 habitantes. Então, ela já está ficando inflada, porque além disso, tirando esse período de pandemia, a ilha recebe uma média de 2.000 turistas por mês,
Então é muito turista, né? Então quer dizer, somado a esses 3 mil habitantes locais, né? Então é esgoto, toda a parte de saneamento, saúde, então ela acaba ficando muito imprensada, não vai poder, vai ter que fazer um controle aí na população. Como toda cidade, o distrito de Fernando de Noronha, ele possui uma lei orgânica. Gente, olha só, toda cidade possui uma lei orgânica. Janaína, o que é uma lei orgânica? Gente, vamos lá, vamos pegar um exemplo muito tranquilo. É um conjunto de regras, tá? Toda lei é um conjunto de regras de um determinado local. Então, você que mora em apartamento ou em vila, tá? Que tenham várias casas, vai ter a convenção coletiva do condomínio. Se você trabalha numa empresa, seja ela pública ou privada, você vai ter o regimento interno da empresa. Se você trabalha numa escola particular ou pública, a escola pública eu acho que não, tem um outro nome, mas a escola particular tem o regimento interno, tá? Então, na realidade, muda o nome, mas a essência é a mesma, tá? Aí, no caso, são leis orgânicas. A lei orgânica de Fernando de Noronha, ela foi promulgada em 1995. Volto a repetir. 1988, deixou de ser território para ser distrito. 1995, foi promulgada a lei orgânica. 1998 foi a primeira vez que a população pôde votar, 10 anos depois, né? Então, é assim, Flintstones seria uma mistura assim de colocar o Kiko com a bola quadrada lá na época dos Flintstones, daria casadinho, né? Uma coisa nesse estilo. Bom, então, gente, desses 5.570 municípios brasileiros, ontem nós vimos que nós temos um Distrito Federal e hoje nós vimos que nós temos um Distrito Estadual. Então, o número de pleitos municipais acaba por ser em 5.568, correto? Porque os distritos só votam em eleições gerais. Aí você pode me perguntar assim, é muito complicado para um determinado espaço deixar de ser dependente do outro? Então, eu tenho um grupo de bairros e quero que esse grupo de bairros ele se torne independente, ele se torne um município dentro de um estado. É sempre assim, né? É o estado que quer se separar, como foi o caso de Tocantins, é o caso de municípios que querem ser criados. Existem regras para isso. A própria ilha de Fernando de Noronha tem uma vontade enorme de ser independente. Só que existem regras para você ficar independente, você conseguir se tornar um município de fato. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Tá legal? Um beijo! Siga o canal, compartilhe, curta. Quer alguma notícia diferente? Quer saber de alguma informação? Mesmo voltado para as eleições, mesmo que a gente faça um apanhado histórico, manda para mim, tá? Faz que nem a Kátia, que escreveu para mim e falou assim: Janaína, você tem como falar pra gente sobre a importância dos vereadores? Vou sim, Kátia. Tô fazendo um material legal. Tá? E aí a gente vai divulgar para todo mundo. E enquanto isso, vocês vão assistindo, vão curtindo, vão compartilhando, que informação não é para ser guardada, é para ser divulgada, tá certo? Então, gente, tchau, tchau, até amanhã, que a gente vai saber o quanto é complicado se tornar
um município. O quanto é fácil, afinal de contas, né? Constituição para quê? Tchau, tchau.